Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o Vencer S.A., o seu programa da web que fala sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Eu quero agradecer a todos vocês de Campina Grande, Parnamirim, João Pessoa, Salvador, São Paulo, a Fortaleza, a todos vocês que vêm acompanhando o nosso programa, vêm deixando mensagens de felicitações, de que gostou. Muito obrigado. E quero pedir a todos vocês hoje que está aí assistindo, que está acompanhando o programa, que a partir de hoje deixe sua pergunta no Facebook, que ela será respondida a posterior. Qual dúvida que você tiver referente ao tema que nós estivermos falando, deixe sua pergunta no Facebook, que nós estaremos respondendo a sua pergunta. E hoje, com um convidado sensacional, com um tema extremamente empolgante, tenho certeza que todos vocês aí estão extremamente curiosos, eu estou muito curioso, vocês estão com dúvidas, querendo tirar dúvidas, pois é, porque o tema é maravilhoso, a hipnose no tratamento da dor, isso mesmo, a hipnose no tratamento da dor. E para falar de um tema tão peculiar, não podia ser diferente, temos um especialista, Dr. Fernando André Torres da Costa, psicólogo clínico, doutor em hipnose clássica e ericksoniana, hipnoterapeuta, palestrante e presidente do IAC, Instituto Antônio Costa de Hipnose Clínica. Dr. Fernando, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui no programa. Boa noite, Tibério, boa noite a todos. Para começar, todo mundo sempre quer saber, né, Dr. Fernando? Um doutor em hipnose extremamente bem-sucedido, excelentes resultados do trabalho sendo realizado na hipnose. Mas o doutor Fernando já nasceu profissional doutor em hipnose? Não. Toda a carreira tem um início e sempre existe aquela curiosidade. Doutor Fernando, para começar, como foi a formação do doutor Fernando? Sempre quis psicologia, de jovem já aspirava, já pesquisava sobre hipnose? Interessante isso, Tibério. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Como todo jovem de 16 anos, nem sempre a gente tem definido o que a gente quer. E eu optei por administração. Fiz administração e comecei a trabalhar na área, fui crescendo na área, me envolvi muito com o trabalho, fui gerente regional de multinacionais, cheguei até diretor comercial de uma empresa de telecomunicações. Mas, quando batia o domingo à noite, me dava aquela angústia. Poxa, não é isso que eu quero para mim. E resolvi mudar. Em 2003, eu pensei, não, eu quero fazer algo que eu goste. Como eu já tinha tido um contato com hipnose antes, já vinha investigado, estudado hipnose, com certa dificuldade, porque na época não tinha o acesso que hoje todo mundo tem, eu busquei a psicologia. Resolvi fazer psicologia, mudando radicalmente a minha área de atuação. No último ano da psicologia, que eu precisava me dedicar à clínica, que diferente da grade atual, antes era o último ano clínica, eu tive que abrir mão da minha profissão, porque eu viajava demais, para me dedicar aos estudos. E você já tinha uma estabilidade financeira. Sim. E essa mudança, todo início de carreira é difícil, né? Sim, sem dúvida. Dificilmente alguém sai de um lugar que ele está na zona de conforto bem para iniciar uma carreira em outra área e já vem no mesmo nível de estrutura e de finanças. Sim. Como é que foi esse start, essa mudança, Fernando? Olha, não foi do zero que eu comecei. Eu comecei do menos 10. Eu tinha saído de uma relação matrimonial, estava com 2 filhas pequenas. Esse ano que eu passei praticamente cuidando de algumas consultorias e palestras, não me rendia frutos a ponto de manter o mesmo padrão. E fui caindo, de modo que quando eu comecei, o meu primeiro contato com a psicologia foi dividindo o consultório com uma colega. Eu tinha R$200 no bolso, devia R$16 mil ao banco, eu não podia botar esse dinheiro no banco, porque nem ele cobria os juros, e eu comecei sem nenhum paciente. 4 semanas depois é que veio o primeiro paciente, encaminhado pela coordenadora do curso de psicologia, onde eu fiz psicologia, dizendo o seguinte, que ele era um paciente que tinha sido atendido por alguns psicólogos e não tinha tido um resultado bom. E que me encaminhou
que eu não me frustrasse caso eu não conseguisse, a contento, né, resolver ou trabalhar. Uma dúvida, você disse que foi uma coordenadora que lhe indicou. Sim. Essa coordenadora, quando lhe indicou, você não tinha nenhum paciente. Nenhum, zero. E você disse assim, não, eu não tenho nenhum paciente, que bom que você mandou um paciente, não. Não, eu disse que já tinha paciente. Claro que já disse que tinha paciente. Eu não posso, jamais eu olho para o cenário de forma negativa. Eu sempre, se ele não está se apresentando de forma positiva, eu vou encontrar alguma coisa que me faça vê-lo de forma positiva. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Depois desse paciente, 2 semanas depois, veio o segundo, depois o terceiro. O resultado do acompanhamento com esse paciente, o resultado que ele foi trazendo para a escola, despertou muita curiosidade em saber quem era aquele que estava tratando ele. E as coisas foram acontecendo. E o bom é que você já começou com um paciente difícil. Difícil, né? Foi difícil. Um tratamento difícil, que lhe deu já de início uma repercussão. Sim. Né? E já mudou, inicialmente, mudou bastante. Pois é. Já deu uma aliviada. Em contrapartida, assim, eu vejo muitos profissionais preocupados com o diagnóstico. O diagnóstico, para mim, ele serve para que eu tenha um norte de como eu vou trabalhar ou por onde eu vou andar. Mas eu não me apego ao diagnóstico porque ele é um fator limitante. E foi exatamente esse não apego ao diagnóstico, e sim o diagnóstico como um parâmetro para análise, que as coisas foram mudando nesse decorrer aí de tratamento, né? Sensacional, né? E aí vem a pergunta. Doutor Fernando, o senhor está bem sucedido, com doutorado em hipnose, uma referência na área, isso é indiscutível. Mas, para isso acontecer, como foi o investimento de Fernando, de tempo, financeiro, de abdicação? Não é? Porque quem está do outro lado acredita que não foi fácil, foi do dia para a noite, né, Fernando? Entenda. Existe e é necessário todo investimento, né? Graças a Deus, eu tive a minha companheira que me acolheu nessa nova empreitada. Né? Tive as minhas filhas que também compreenderam, porque o fato de estudar e de me dedicar àquilo demandava tempo, mesmo não tendo tantos pacientes, mas eu precisava continuar estudando. Eu não poderia me deparar com a demanda e ter grandes dificuldades. Eu precisava continuar estudando. E houve todo esse risco que a gente precisa correr. Né? Eu costumo dizer, normalmente quando eu vou fazer palestra para os formandos, eu costumo dizer que se ele não arriscar, ele não sai do canto. Ficar na inércia é fracasso. Você precisa arriscar. Só erra quem tenta. E se você não tentar, você fica na lama. E nesses riscos, o que é que Fernando fez para passar a ser reconhecido no mercado? Olha, primeiramente você precisa ter a base, né, que são os estudos. Você não pode parar de estudar. Eu não tenho, desde que me formei para cá, continuo estudando e cada vez mais. É você ser correto moralmente. Eu acho que uma das grandes características de um bom profissional é seguir o que Carl Gustav Jung já disse. Não importa a técnica que você aprenda e vá utilizar, mas o que importa é que na hora de atender uma alma humana, também seja uma alma humana. Então esse é o grande diferencial. As pessoas hoje estão muito carentes de atenção. Então você ir a um profissional que ele quase não te olha nos olhos. É verdade. O profissional que não se dedica, não se debruça ao que você está trazendo para ele, fica difícil. E aí vem a primeira pergunta mais aprofundada no tema. O que é hipnose? Legal. Bom, a hipnose, hoje existem várias classificações para a hipnose. Eu posso dizer que a hipnose é um estado de concentração diferenciado, um estado de consciência alterada, é um estado onde você utiliza muitas vezes da heterossugestão para aguçar sua autossugestão ou apenas um estado de autossugestão. A grosso modo, eu gosto de sintetizar e dizer que hipnose é a comunicação. Então, quando uma sugestão é dada e essa sugestão é recebida e acatada, acontece a hipnose. E a gente está falando aqui da hipnose, que é essa comunicação no tratamento da dor. Sim. E aí vem a segunda pergunta lógica, o que é a dor? Muito fácil hoje a dor, né? Todo mundo banaliza, né? Rapaz, eu tenho um sentimento sempre que todo mundo sente dor. Sim. Algumas pessoas não, mas aí é patológico. Muitas vezes as pessoas pensam que sentir dor reflete doença. Não é saúde. Mas como é que é dor é saúde, né?
Você não sentir Então eu dor... tô feliz agora que eu vivo doente. Eu vivo saudável, então. Eu sinto dor todo dia. Pois é. A dor, na verdade, é um sinal fisiológico. Não é um sinal patológico, é fisiológico. Significa que você tem saúde. Mas é um sinal para te abrir os olhos que alguma coisa está errada. E essa alguma coisa errada está fazendo as células morrerem. Quando você tem uma dor localizada, você chega para o médico e aponta, ó, a dor é aqui, na costela, né? Então eu estou sentindo dor aqui. São células locais ali morrendo. Mas se você diz, eu tenho dor aqui, ou a dor eu não sei localizar, que nós chamamos de dor difusa, ela está muitas vezes atrelada ao emocional. Quem tem depressão sente uma dor difusa, ela não sabe explicar onde é que está doendo. Significa dizer que várias células em vários lugares estão morrendo devido a algo que leva essa dor. Então a dor é um alerta para dizer, opa, tem alguma coisa errada. Imagine se você não sentisse dor e você tocasse numa chapa quente, ia sentir o cheiro de carne queimada e não saber o que era, você não estava sentindo dor. Você quebrar a perna e não sentir dor, você ia cair e se machucar. Você lembra daquela luta lá do Anderson? Sim, sim. Quando ele chuta e bate na perna do oponente, ele quebra e ele posiciona a perna novamente no chão, ele não estava sentindo dor ali devido à adrenalina. E ele não equilibra e cai, claro, óbvio, né? Quebrou o osso. Então, é muito arriscado não sentir dor. Crianças que nascem com essa patologia de não sentir dor, elas não sobrevivem muito. Porque uma infecção, ela não vai sinalizar, ela não vai chorar. Criança com dor, ela chora. Isso. Opa, tem alguma coisa errada. Sempre que a criança chora, a gente sabe que tem algo errado, fora do padrão. Então você vai investigar. Exato. Mas imagine, sua criança é silenciosa, não chora, não está sentindo dor. De repente ela está com uma grande inflamação, aquilo se agrava, entra em óbito. E você não sabe por quê. E aí, hipnose é a melhor opção para tratar a dor? Por quê, doutor? Entenda, isso é uma pergunta muito interessante e abrangente, porque a dor, ela parte de um fator emocional também. Quando você é muito emocional, você tende a sentir mais dor do que uma pessoa que é mais racional. Principalmente a dor difusa. A dor difusa porque o emocional está ali latente. Nós temos uma área nós temos o cérebro, a gente já pode dividir o cérebro em um cérebro mais primitivo, que é o arqueocórtex. O arqueocórtex, ele se liga com o paleocórtex, que é o cérebro mais emocional, e tem o neocórtex, que é o cérebro mais moderno, vamos dizer assim. Aquele que nos diferencia dos animais. O que nos faz pensar, refletir, racionar, questionar. Esse novo cérebro é onde nos posicionamos de forma racional e lógica. No arqueocórtex, que é esse cérebro mais primitivo, existe uma glândulazinha chamada amígdala, que não é da garganta, em que eu chamo ela da fofoqueira. Porque ela fica analisando nossos padrões de conduta, de comportamento, coisas que acontecem na nossa vida e que entramos sempre na rotina. Quando quebramos um padrão desse, ela entra num estado de alerta, porque ela precisa saber se aquilo é perigoso ou não. Se ela entender aquilo como perigoso, ela vai roubar a energia do seu córtex pré-frontal, ou seja, você não vai pensar para agir como um instinto, que é o lado de preservação humana. Nós precisamos dele. Por exemplo, se nós estivéssemos conversando aqui e surgisse uma cobra, nós iríamos, sem pensar, saltar para trás e sair. Isso. A gente não ia pensar, porque se a gente imagina, uma cobra vem aqui, a gente vai pensar. Analisar qual é o tipo da cobra. Que cobra é essa? É venenosa, não é? Será que ela vai me atacar ou ela só está passeando aqui? Nós vamos ser picados. Isso. Então a gente não pensa. É para isso que ela serve, para nos salvar em situações como essa. Mas imagina um medo imaginário. Nós estamos pensando em algo que pode acontecer daqui a pouco. E ela entende, porque a mente não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário, para ela é tudo real. Então ela entende que você está em perigo e aciona esse alerta. Você para de raciocinar e entra no emocional. A tendência é sentir mais dor. Pessoas depressivas sentem mais dor do que pessoas que não estão em depressão, porque elas estão no emocional, elas não estão no lógico. Então a dor ela pode ser trabalhada dessa forma. Então a hipnose, na hora em que você entra num transe hipnótico, você é obrigado a utilizar a parte racional, porque você tem que se concentrar naquilo e não emocional. E aí, o que acontece? Não só você faz você ficar racional, mas também faz com que o seu tálamo não leve a informação, porque o tálamo, eu digo que ele é um mensageiro, é um carteiro que nós temos.
Ele é que leva e distribui as informações. Então, o estímulo de dor chega ao tálamo e ele não leva ao destino. Então, a dor, ela é provocada por uma lesão. O estímulo existe, mas ele não chega, não é traduzido como dor. Então, você não sente a dor. A hipnose favorece isso. Muito bom. E aí vem, todo mundo sente dor na mesma intensidade? Não responda. Você que está em casa, está assistindo, do outro lado, está gostando? Está deixando seu comentário? Está fazendo sua pergunta? Aguarde, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninassal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninassal. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninassal, formando vencedores. Estamos de volta ao nosso Vencer S.A. Lembrando que hoje nós estamos tratando do tema a hipnose no tratamento da dor com o Dr. Fernando Costa. E aí eu fiz aquela pergunta antes do intervalo, que foi, Dr. Fernando, todo mundo sente a dor na mesma intensidade? Não, não sente. Não sente. Nós podemos ter o mesmo estímulo, somos aqui picado por um inseto, a dor que eu vou sentir é diferente da sua. Por quê? Voltando ao gancho do emocional e do racional, se eu for uma pessoa mais racional, eu estou trabalhando e liberando algumas substâncias, como a endorfina e a encefalina. Quando eu libero essas substâncias, na nossa medula existe um portão de controle da dor. Quando eu libero no sangue encefalina e endorfina, esse portão ele se fecha. Na hora que ele se fecha, eu recebo menos estímulo de dor. Mas se eu vibro no emocional, se eu sou um cara negativo, se eu sou um cara ansioso demais, é claro que eu vou liberar menos encefalina e endorfina. Liberando menos, esse portão se abre mais, então entra mais estímulo de dor. Logo, eu vou sentir muito mais esse estímulo daquela mesma dor que o outro também sentiu e sentiu menos. Então, uma pessoa mais ansiosa, ela tende a sentir mais dor. Com certeza, tende a sentir mais dor. Todos nós sentimos medo da dor. Isso é natural. Quase ninguém gosta de dor. É possível controlar ou até mesmo suprimir a dor? Sim. Hoje, com a hipnose, você pode trabalhar tanto quando vem a heterossugestão, ou seja, um terapeuta trabalhando com você, ou você fazendo a auto-hipnose. Né? Volto a dizer, você vai se concentrar em algo e aquilo desvia. Por exemplo, você já tinha se machucado e só veio perceber que tinha se machucado um dia, 2 depois, já cicatrizando. Poxa, me machuquei, mas não lembro de ter me machucado. Às vezes até você se corta, você vê que está cicatrizando e não lembra de ter se machucado. Por quê? Talvez naquela ocasião onde você se machucou, aquele estímulo não foi distribuído porque você estava concentrado em algo. Eu já fraturei a perna e só percebi 1h30 depois. Então, quando você gosta de alguém, Tibério, você quer essa pessoa distante ou próxima? Perto de você. Sempre. Quando você não gosta de alguém? Longe, muito longe. Bem longe. Uma das técnicas que nós usamos na hipnose é essa. Quanto mais a gente afasta esse estímulo da dor, menos dor você sente. Uma das. Todo mundo acha hipnose. Né? A hipnose clínica, a hipnose é uma coisa só. Mas aí vem, você é um doutor em hipnose clássica e ericksoniana. Sim. Qual a diferença das duas? Legal. A clássica é aquela hipnose mais diretiva. Aquela onde você vai exercer a figura de autoridade. Você vai dar comandos objetivos. Aquele que se submete à clássica, ele obedece a seus comandos. A ericksoniana, ela é indireta. Ela entra pela metáfora. Ela não exerce uma posição de autoridade. Né? O hipnoterapeuta ele não é a autoridade, ele está no mesmo patamar, está no ponto de igualdade. Você pode até me perguntar, tá, e como é que você vai saber qual delas usar? Vai depender da demanda do cliente. Aquele paciente que
tem uma certa resistência à figura de autoridade, por exemplo, aquele que se sente uma própria autoridade, se eu for utilizar da técnica clássica, eu terei grandes dificuldades de levar ele a um transe. Então, eu preciso utilizar da ericksoniana, fazendo uso de metáforas, que aí ele não cria bloqueios, resistências. Em todas as áreas, né? Na psicologia, tem os freudianos, tem outros que não atuam, né, com Freud. Na administração, tem os que seguem Peter Drucker, outros não seguem. Em cada área tem as preferências. Você falou que as duas podem ser trabalhadas, mas todos nós temos uma preferência. Qual das duas, doutor Fernando, tem preferência para tratar dor? Olha... E por quê? Normalmente eu começo trabalhando com a clássica, porque aquele que é suscetível à clássica, eu posso tirar a dor dele em 3 segundos. Mas quando a gente tenta com a clássica, né, a gente vai utilizando a clássica como um mecanismo, né, para diminuir essa dor e encontramos resistência, utilizamos o meio indireto. Então, se fizermos a analogia da efetividade, né, que é fazer bem feito mais rápido, com qualidade, se for possível, a clássica dá esse resultado em menor tempo. Sim, a clássica sim. Então seria melhor se conseguir trabalhar com a clássica. Depende, né? Porque se ganhar por consulta... É verdade. A ericksoniana fica bem melhor. Me permita abrir um parêntese. Eu estava numa palestra numa universidade e me pediram na universidade que eu não fizesse nenhuma apresentação. Eu só fosse teórico. Eu falar de hipnose, claro que aqui é diferente, mas eu falar de hipnose e não fazer uma aplicação prática para que as pessoas vejam, né? Porque qualquer um pode falar de hipnose. E tem um detalhe, ainda quando faz, muitas vezes a pessoa faz, não, isso é conhecido, é contratado. Exato. E o bom nessa faculdade é o seguinte, eu já abri a palestra dizendo, olha, eu não vou poder fazer, né, prática aqui. Mas tinha um coordenador de um curso, que não era o curso da área de saúde, era o curso de direito, mas ele estava presente e ele estava com aquela tala na mão. E a gente começou a falar, entramos no assunto de dor, e ele me perguntou, mas é possível você tirar a dor, por exemplo, de uma tendinite, quando inflamada? Eu digo, é possível. Ele disse, você conseguiria tirar a minha dor? Ora, o cara era coordenador de um curso, né? Eu não fui atrás da prática, ele pediu. Eu disse, consigo. Você poderia tirar a minha agora? Claro, você quer que eu tire agora ou no final da palestra? Se você tirar agora, melhor. Então, vem para cá. Você quer que eu tire a sua dor de uma forma mais lenta ou mais rápida? Ele disse, por favor, mais rápida. Lógico. Claro. Né? Meu time. Quando ele se permitiu, eu já vi que ele não tinha resistência à autoridade. Isso você vai aprendendo com o tempo e prática. E eu, em 3 segundos, eu tirei a dor dele. 3 segundos? 3 segundos. E ele tira, eu digo, agora tire a tala. Eu tenho uma enxaqueca grave, que eu estou precisando da sua ajuda. Não tem problema. Uma crise em cima de crise. Não tem problema. Você liga para mim, a gente marca uma sessão, você vai... Eu pedi para tirar agora. Não consegue, não. Eu estou aberto a tirar essa dor. Podemos fazer. E ele tirou essa tala. Quando ele tirou a tala, a primeira reação dele foi isso. Eu digo, pare. Um detalhe. A dor você não está sentindo, mas a inflamação existe. Então não faça isso. O importante de quem trabalha com hipnose na dor é saber que se a dor existe é porque tem algo errado. Se tem algo errado, tem que ser cuidado. Não é tirar apenas a dor. A hipnose clínica é realmente eficaz? E aí vem uma pergunta que todo mundo quer fazer. Ela cura a dor? Bom, vamos falar de curar, não é? Curar é um termo que eu não gosto de usar, até mesmo porque eu não tenho o poder de curar ninguém. Quando eu trabalho com hipnose, a própria pessoa tem o poder de se curar, mas eu não. Então, falando de dor, cura e dor. Como a dor é um sinal fisiológico que está alertando para células que estão morrendo, tem algo que está fazendo essas células morrerem. Logo, não é a dor que tem que ser curada. É aquilo que leva ele a sentir a dor. Não é a dor que tem que ser curada. Então ele tem que trabalhar o núcleo do que promove a dor, e não a dor. Apenas ele perde o sintoma da dor, e não é a cura. Mas eu fiz essa pergunta, Fernando, porque é muito comum quem está sentindo a dor
Quando você fala tratamento, dá um sentimento de tempo longo, de nenhuma garantia. E quem vai se tratar quer saber, eu vou ser curado. Imagine que você chega no meu consultório com uma dor de estômago. Morrendo de estômago. Eu vou lá e tiro a dor do estômago. Você não está sentindo mais a dor de estômago. Você está curado? Não. Não está. Você tem algum problema, Você talvez uma gastrite, uma úlcera, você tem que cuidar. Você tem que ir para um gastro para cuidar disso. Não vai ser eu quem vai curar a tua gastrite ou a tua úlcera. Eu apenas teria a dor. A dor está incomodando? Está. Pronto, eu tiro a dor. Mas existe uma causa. Vamos investigar. E vamos fazer o tratamento. Não eu, mas um médico especialista na área. Mas o fato de tirar a dor já ajuda bastante. Minha tolerância à dor é muito pequena. Né? Eu tomo qualquer remédio para não ficar sentindo dor. Até chumbinho. Até chumbinho. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão com muita dor, elas se entregam mais à hipnose. Porque a faculdade crítica cai. Se você vier com as bolinhas pretas agora para tomar, se você não estiver sem dor, você o que é isso? Não vou tomar isso. Pode ser veneno. Exato. Mas se você estiver morrendo de dor e alguém chegar para você, toma isso aqui que você vai passar, você toma e não questiona o que é. É verdade. Porque a faculdade crítica cai. É verdade. Esse é o perigo. Sensacional. E aí vem uma pergunta: o hipnotizador tem poder sobre o hipnotizado? Mas não responda agora. Tá gostando? Comente, deixe sua pergunta, não saia daí que a gente volta em 30 segundos. Eu queria conseguir hipnotizar a máquina. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já. Estamos de volta com Vencer SA, lembrando o seu programa na web de empreendedorismo e intraempreendedorismo, com um tema hoje especial, diferenciado, a hipnose no tratamento da dor. Dor que é aquele sintoma que quase todo mundo sente e não gosta, pelo menos eu não gosto. E eu fiz uma pergunta antes de ir para o intervalo ao doutor Fernando Costa, nosso entrevistado hoje, doutor em hipnose. O hipnotizador tem poder sobre o hipnotizado, doutor Fernando? Muita gente acha que tem. E não tem? Não, não tem. Não tem. Inclusive, eu fui chamado de agente do demônio quando eu fui fazer uma palestra numa faculdade que as pessoas achavam que eu estava dominando as pessoas, e não é. A pessoa que entra num estado hipnótico, ela entra porque ela quer, ela se permite. Ela está susceptível a isso. Sim, existem duas coisas. Existe a suscetibilidade e como eu também sugestiono. Mas a suscetibilidade depende do sujeito, daquela pessoa que vai ser hipnotizada. Mas ela precisa se permitir. Em qualquer momento ela pode sair do transe se ela quiser. Ela não está a comando do hipnoterapeuta. Isso é um mito. Então é mito? É mito. Você que perguntou a mim mais cedo, faça essa pergunta. Mito. Eu tenho uma dúvida, doutor Fernando. Se eu for seu paciente, estiver em transe, e se eu não conseguir voltar? Ótimo, muita gente também pergunta isso. Primeiro que você não vai para canto nenhum para não ter que voltar, né? Você está ali, você não precisa voltar. Né? Mas segundo que como você está consciente, imagine que eu boto você num transe profundo, a gente está fazendo um procedimento, eu tenho um infarto fulminante e ali eu apago. Quando você sentir a ausência da minha voz, você sai do transe. Simples. É sério? Sério. Porque você está consciente, você não está inconsciente. Mas todo mundo acha que a pessoa fica inconsciente. Porque assim, como a hipnose, o nome hipnose vem de hipnos, que é o Deus do sono, e quando a gente utiliza muito a palavra durma, por quê? É um mecanismo de consciente. Dormir, o que é que você faz? Fecha os olhos e relaxa. Então as pessoas fecham os olhos e relaxam, mas elas estão conscientes. Muita gente passa pelo transe, inclusive transe sonambúlico, que tem alucinações, a gente pode ter alucinações visuais, auditivas e tal, e ela diz, não, eu não fui hipnotizado. Porque eu estou consciente de tudo, fiz porque quis. Pois é, aí vem a seguinte pergunta, é possível não lembrar do que foi dito? Veja, se eu der um comando de que você naquele momento não vai lembrar, você pode não lembrar.
Você pode esquecer seu nome, mas isso é temporário. Ah, é temporário. Eu boto você em transe e faço você esquecer seu Já nome. estava quase desistindo de fazer meu tratamento de enxaqueca. Eu Mas posso você pode fazer me esquecer dos problemas, só lembrar das coisas boas, não? Olha, Eu acho que todo mundo está querendo saber isso do outro lado. um dos grandes problemas que afeta o transe hipnótico chama-se medo. Se os seus problemas lhe trazem medo, não tem como eu fazer isso não, viu? Você vai lembrar porque é do medo. Porque aí vem a seguinte pergunta. Durante a hipnose, é possível apagar as memórias antigas? Eu posso ressignificá-las. É outra curiosidade que Sim, é outro mito. É outro mito. Eu posso ressignificá-las. Por exemplo, você teve um trauma porque um cachorro lhe mordeu na infância e você hoje tem pavor a cachorro. Uma das formas de trabalhar é fazer você voltar àquela cena e ressignificar a cena. Em consciência, você sabe que aquilo não aconteceu. Mas o seu inconsciente percebe aquilo como verdade e substitui a informação. Ou seja, você sabe que o cachorro te mordeu, mas aquilo não vai te afetar mais. Então muda um pouco. Muda, considerável. Uma mudança considerável, porque emocionalmente você vai agir de outra forma. Um tratamento de um trauma desse, em média, demora quanto tempo, doutor Fernando? Também me perguntam muito isso. Veja, se você fosse um computador, eu até diria quanto tempo eu ajeitaria a sua placa-mãe. Mas como você não é, eu não tenho como precisar. Muitas vezes as pessoas me perguntam, um tratamento para depressão, são quantas sessões? Eu não sei. Eu não sei quem você é, não sei como seus mecanismos de defesa, não sei o que você passou, não sei sua resistência, se você vai se entregar, se não vai. Eu não tenho. Eu tenho pessoas que saem da depressão em um mês. De preferência, não se entregue. De preferência, se entregue. Para ter mais sessões. Não, mas... Para eu usar a erexioniana. Mas assim, a satisfação da gente do lado de cá é ver a pessoa melhorando. Então, eu tive pessoas que saíram da depressão, faziam tratamento de depressão há 2 anos e não tinha efeito, não tinha resultado, começou a fazer com hipnose e em um mês saiu da depressão. 1 mês de tratamento saiu do quadro depressivo. Inclusive, contra a minha vontade, porque eu não mexo com medicamento, eu não entro no mérito do medicamento, isso aí é a função do médico. A pessoa, por conta própria, deixou o medicamento. Mas ela está bem. Ainda assim, eu induzi ela a voltar ao médico e conversar com o médico sobre essa questão do medicamento, porque eu não entro, não é mérito meu. Mas ela saiu da depressão em 1 mês. 1 mês de tratamento. Aí, doutor Fernando falou agora, medicamento, médico. Aí a pessoa está lá, fazendo um tratamento com o médico. Procura, doutor Fernando, começa a melhorar. Como é que o médico reage na maioria das vezes com isso, doutor Fernando? O verdadeiro Eu estou lhe perguntando, porque eu já trabalhei em laboratório farmacêutico, tá certo? E a gente sabe que a indústria farmacêutica é muito forte. A indução é muito forte. E quando eu faço um tratamento, que eu trabalho com psicológico, eu evito o consumo de remédio, eu estou indo de contra toda a poderosa indústria farmacêutica. Por isso que eu estou lhe fazendo essa pergunta. Toda poderosa mesmo. Tanto é que existem várias pesquisas de hipnose e a gente não vê resultado disso porque é meio que glosado. Mas veja, de todas as experiências que eu tive com médicos, eu trabalho muito com psiquiatras, às vezes neurologistas, foram positivas. Apenas um que, por não conhecer a hipnose, achou que era algo místico, que não é. A hipnose é uma ciência, é uma técnica. Mas a maioria deles foram coniventes com o tratamento, aceitaram numa boa, muitas vezes até participando comigo. A terapia da hipnose, ela pode ser utilizada junto a outras terapias? Sim, pode sim. Tem algum problema? Nenhuma. Tanto é que nós atendemos as multiclasses, né? Porque a hipnose, aqui no Brasil, ela foi primeira reconhecida pela odontologia, Conselho Federal de Odontologia. Depois veio o Conselho de Medicina. Em seguida, o de Psicologia, hoje Fisioterapia e Terapia Ocupacional e, recentemente, a Enfermagem. Então, entre essas, ou as outras áreas podem utilizar, e o tratamento pode ser feito concomitante. Não tem problema. Você está gostando? Estamos chegando ao final, mas tem uma informação agora para você, primeira mão. Doutor Fernando, e a especialização em hipnose clínica? A única no Norte e Nordeste. Fale um pouco para a gente dela aí. Pois é. É um presente para todos vocês. E aqui no Norte e Nordeste nós estamos iniciando. Inclusive, o presente maior vem agora. Que hoje já começa a abertura das inscrições para o curso de pós-graduação, especialização em hipnose clínica na Uninasal.
Maravilha, doutor Fernando. Maravilha. Quem quer fazer o curso, o que é que pode esperar do curso? Olha, nós temos hoje os estudos mais recentes em hipnose. Nós estamos trabalhando em criar novas técnicas para o uso de hipnose. E essa pessoa que se interessar, ela só precisa ser da área de saúde. De qualquer área de saúde? Qualquer área de saúde. Psicologia, enfermagem? Psicologia, medicina. enfermagem, medicina, odontologia, fisioterapia, a nutrição também, porque a hipnose hoje está sendo muito utilizada. Imagina, alguém que me procura para emagrecer. Se eu fosse nutricionista, seria muito melhor do que eu ser um psicólogo. Eu sendo psicólogo, tenho que trabalhar com nutricionista para emagrecer, porque são duas coisas que vão trabalhar juntos, respondendo à pergunta anterior. Então, é muito interessante que as pessoas conheçam mais sobre a hipnose e procurem saber, sair do místico para o científico. O científico. Exato. Inclusive, professores de educação física. Está hoje sendo muito utilizado. Inclusive, fui convidado para fazer uma pesquisa recente, junto com professores de educação física, a nível de rendimento. E quem estiver assistindo e quiser fazer a inscrição no curso, onde é que faz? É procurar a Uninasal, o site da Uninasal. Site da Uninasal, na aba pós-graduação. Pós-graduação. Especialização em hipnose. Clínica. E clicar ali, preencher sua fichinha e fazer o nosso... Você gostou, quer conhecer mais do trabalho do Dr. Fernando, de toda a equipe dele? Então, faça a especialização de hipnose clínica na Uninasal. Vá lá, faça a sua inscrição e matricule-se. Começou hoje, como ele falou. E para fechar nosso programa, Dr. Fernando, quais as dicas profissionais que o senhor dá para quem está iniciando, um estudante, um profissional, está iniciando e quer adentrar nessa área específica? Primeiramente, quebre todos os tabus. Não escute o que terceiros ou fracassados dizem. Quando eu fiz psicologia, me diziam muito, você quer fazer o quê? Clínica? Você vai morrer de fome. Como é que você veio de uma área executiva fazer clínica? Você vai morrer de fome. Volte para a sua área e faça clínica à noite. Não. Meu tempo será dedicado 100% à clínica. Então seja perseverante. Acredite primeiramente em si, mas estude. Não estude para tirar boas notas, não. Estude para aprender. Essas são as dicas que eu posso deixar para vocês. Maravilhoso. Fernando, eu só tenho a agradecer. Você que quer, já sabe onde encontrar o Fernando. Quem gostou, deixe seu comentário, deixe sua pergunta para o Dr. Fernando responder posteriormente no Facebook, tá? Agradecer a todos vocês do Brasil inteiro que está assistindo. Espero vocês na próxima quarta-feira às 20 horas. Quarta-feira será direto da cidade de Caruaru, em Pernambuco, tá? Estaremos lá esperando você. Um forte abraço, uma excelente semana para todos e uma boa noite. Até mais. Boa noite.